Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar do São Paulo, galera. O Dorival Júnior, depois que chegou no time do São Paulo, a equipe subiu muito de produção. É outro time, né? Esse time do São Paulo é um time que tem mais garras, né? Ele tirou também um pouco daquilo de muita bola alçada na área, né? Com o técnico aí, com o Rogério Ceni, o time do São Paulo só jogava assim, era só bola na área no tempo todo, chutão pra área, e com Dorival os jogadores têm jogado mais, trabalhado mais a bola, né? Outro time, é um time com mais garra, né? E venceu até com muita tranquilidade. Na minha opinião, o time do São Paulo venceu a equipe do Internacional com muita tranquilidade, né? Os gols de Luciano e Pablo Maia. Agora o time do São Paulo é quinto colocado com 7 pontos, né? E vamos acompanhar aqui o debate no programa F360, falando tudo sobre esse jogo entre São Paulo e Internacional. O Internacional só descendo ladeira abaixo, né? Não tem conseguido ter uma regularidade nessa temporada. Lembrando, galera, vou deixar o link na descrição, tá? Creche, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Aqui, com o uniforme do tricolor do Morumbi. O Viola vibrou lá. O Viola, nosso cameraman, fã de esportes, é um dos maiores corneteiros da história do tricolor do Morumbi. Só ele e o motorista da van. Aquele é pesado também. Vibra, Viola, o São Paulo joga bola. Aquele é pesado. Mais ou Temos menos, Dorival falando? Vamos lá, então, com o Dorival Júnior. Eu fico feliz com tudo isso. Eu acho que ainda demanda tempo para que tenhamos assim alguma coisa mais palpável em relação àquilo que está sendo apresentado. Mas eu sinto que os jogadores estão procurando entender e querendo acertar. Eu acho que esse é o ponto mais importante. E em todas as partidas que nós fizemos, a entrega, o comprometimento de todos tem sido assim exemplar em razão dessa luta, dessa dedicação, que alguns resultados iniciais aí têm acontecido e eu fico muito satisfeito com tudo isso. Gostei do som, hein? Siga o invicto, Dorival Júnior na segunda passagem como técnico do Tricolor. 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. 73,3% de aproveitamento. Olha o sorrisão do Dorival ali. Em 5 jogos, 7 gols marcados. Em 5 jogos, 1 gol sofrido. Rapaz. Apesar do susto, né? O América, por exemplo, tomou susto para Chuchu. Aí tudo bem. Vai. Ontem não, né? Não, ontem não. Ontem o Inter, inclusive, esteve ausente do ataque, né? Mas a gente já vê um São Paulo mais bem intencionado na questão de chegar pelo chão, que é o que o Rogério também gostava, assim, por origem como técnico, né? No fim, quando ele monta esse time mais para ter os escapes do tempo de Fortaleza. Mas o Dorival é um técnico muito preocupado nessa coisa de como você chega até o gol. E a gente viu o Luciano, que perde o pênalti e faz um rebote, para mim foi o melhor jogador em campo. Apesar do golaço do Pablo Maia, O Luciano podia fazer isso sempre, né? É importante esse protagonismo dele em jogo. O que falta para ele é isso, é sequência. Adianta fazer, eu vou dar uma cornetada. Ao mesmo tempo que vou elogiar, vou dar uma cornetada. Não adianta o Luciano fazer isso um jogo e sumir 5, Mas não gente. foi bom para ontem? Foi bom, ótimo. Então. Mas o torcedor do Tricolor quer mais, professor. Mas toda a sequência começa com o primeiro passo. Seu filho, por exemplo, Daniel, que é um novo torcedor do Tricolor, depois que ele foi ao Morumbi, ele quer o Luciano jogando bem sempre. Ele adorou quando o Luciano chegou ao São Paulo e disse que era a maior camisa que ele vestia na carreira. O Daniel vibrou com o Luciano. Mas, para mim, foi o jogador com mais sequência nesse jogo. O Gabriel Neves jogou bem, mas acabou substituído, tinha tomado o amarelo. Zaga muito E bem. esse gol perdido aí, hein, professor? Nossa Deus. Senhora, o Wellington, Rato. Não, garotinho, diria Osmar Santos. O Viola já tava dando uma cornetada ali no Wellington Rato, porque ele perdeu esse gol. E o Silvio Luiz diria, o que eu vou dizer lá em casa? Essa até a minha cozinheira fazia. Pelo amor dos meus filhinhos, Flávio Prado. Diga, dona. Não, o time tá evoluindo, né? Dorival é muito bom técnico, a gente já falou sobre o Dorival aqui no assunto Flamengo. E em pouco tempo a gente já vê uma resposta, um time mais competitivo sem a bola, pressionando lá na frente, né? Desde do campo ofensivo lá com o Luciano, depois com o Calheri entrando e dando assistência. Eu acho fantástico como ele consegue fazer algo que o Abel mesmo estava aqui no contraponto do nosso debate. Ele consegue resgatar jogadores que estavam de lado. Sim. Ah, viu? Isso ele faz muito bem na gestão. O Gabriel Neves já era bom jogador no Nacional do Uruguai e não era um jogador... Viu?
Já tinha mostrado alguma coisa na carreira, senhor Abel. O É mais fácil recuperar quem já mostrou do que potencializar quem ainda não mostrou. O O Rogério, Varela já mostrou, por isso foi a Copa do Mundo. o Rogério Ceni não tinha tanta confiança no Gabriel Neves, ele tá muito bem, né? Fazendo a dupla ali com o Pablo Maia. Ontem, um belo jogo dele no Morumbi, né? Uma dupla de zaga segura, com a experiência do Arboleda e com o Beraldo, que é bom jogador da base do São Paulo. Eu acho que a gente já vê um outro time mais seguro, um ambiente mais leve por conta da presença do Dorival e um time mais competitivo, principalmente sem a bola. Acho que é um time hoje defensivamente mais bem postado, porque a defesa... O Dorival falou sobre isso, né? A minha defesa começa lá na frente. Se pararem de machucar jogador, É, tá e ele ótimo. vai ter E reforços, aí eu vou né? defender o Rogério. O Rogério Problemão gostaria que o de ter Rogério o Arboleda. O Arboleda se machucou. E ontem- Começar a sair gente do DM também vai ser um baita reforço pro São Paulo. Muito restante problema da para temporada. administrar, né? Que o Rogério Ceni teve. E ontem eu acho que a estratégia dele foi muito inteligente também. Porque esse Inter, ele quando tem a bola, dificulta um pouco. E ontem o Inter teve mais a bola. A estratégia foi pressionar e botar velocidade. E dessa forma o São Paulo conseguiu mais uma vitória. O Dorival é muito bom técnico, gente. Ele é um técnico subestimado. E por incrível que pareça, né? Porque é o atual campeão de Libertadores e de Copa do Brasil. O São Paulo conseguiu ser muito ágil no mercado para essa reposição do Rogério Ceni. Eu acho que esse São Paulo vai crescer de produção, mesmo tendo um elenco com algumas carências. Mas a gente já vê Precisa outra de cara. reforços? O São Paulo? Quem não precisa? Senhor Fernando Campos. Se até o Flamengo precisa, Agora você falou. se até o Flamengo precisa, imagina o São Paulo. Eu acho que o São Paulo precisava de um pouco mais de brilho, sabe? Aquele jogador diferente dos outros. Não tem, é um meio time e um elenco muito Não tem dinheiro pra nivelado. E o Dorival pediu ontem. Ele falou, para a direção ficar de olho também na possibilidade de reforço no meio do ano. Pediu? Ele falou, para não botar o pé no freio. Ficar atento com criatividade, óbvio, sem capacidade de investimento, mas para tentar reforçar. Eu não sei se vai dar tempo, porque daqui a pouco tem Sport Center, porque agora eu vou fazer uma lista. O Dorival, então, pediu reforços. O Renato Portaluppi pediu reforços. O Flamengo está pedindo reforços e vocês estão concordando Não tem que reforço pra o todo Flamengo precisa de reforços. O Corinthians, que enfrenta o Fortaleza hoje, precisa de reforços, Claro, professor? claro que precisa. Precisa? Claro que precisa. O Santos precisa de reforços? 11. Muitos. Rapaz. O América Mineiro precisa de reforços? Pelo que ele quer da vida, talvez não. Ah, não! Talvez não. Precisa. Ah, não. Você está de brincadeira, professor. Não. Perdeu 4 jogos. Mas você viu como o América perdeu? Vi, o goleiro foi expulso. Não, mas o jogo Cavicchioli ontem... foi o jogo expulso. ontem Danilo era- Avelar no gol, levou um gol de falta. Coisas pegou. estranhas estão Quase pegou. acontecendo com o América. Coisas estranhas. São 4 jogos em que você tem argumento para o América Então não o ter Corinthians feito isso. precisa, mas o América não. Depende do que você quer da vida. O Corinthians quer coisas muito maiores da vida do que o América. Diga. Para responder à tarde ali, o São Paulo fez o que o Corinthians não fez, né? O Corinthians tinha o Dorival no mercado, já não tinha tanta convicção no Fernando Lázaro e não aproveitou a oportunidade de contratar o melhor técnico disponível no mercado. Será que o Corinthians pensa que ele é o melhor técnico? Talvez não. Se não pensa, tá errado. Acabou chegando ao Vanderlei por exclusão. Não, foi no Cuca, que foi um grande erro. A gente sabe por tudo, né, que aconteceu com o passado, né, a forma como acabou expondo a marca do clube, expondo os jogadores, foi um erro gravíssimo da direção do Corinthians. E teve a chance antes de... Gente, não tenha convicção, não espera um resultado. O Corinthians esperou um resultado negativo contra o Argentino Júnior para... Aí eu tô contigo. Se você não tem mais a convicção, você deu um tempo pro cara trabalhar, Já não tinha no Campeonato Paulista. já não tinha no Campeonato Paulista, aproveita a oportunidade. O São Paulo fez isso. O São Paulo demitiu o Rogério Ceni depois de uma vitória. É importante a gente lembrar, o São Paulo venceu o jogo pela Sul-Americana, mesmo assim não tinha mais a convicção que seria o melhor para o futuro do clube. Demitiu e contratou o melhor técnico disponível. A gente está vendo o resultado aí. Está recuperando jogadores que estavam de lado. Galera, o Dorival, né, um técnico excelente, né, ele consegue fazer o time do São Paulo melhorar, ele recupera jogadores, mesma coisa que ele conseguiu fazer no Flamengo no passado, ele vem conseguindo fazer pelo menos no início de trabalho com o time do São Paulo. São Paulo é um time mais competitivo, recuperou a confiança dos jogadores, isso daí para mim se chama gestão. O grande problema para mim do Rogério Ceni é o seguinte: para ele técnico do São Paulo, ele é técnico, ele é diretor, ele é presidente, ele é muito mais do que técnico. Então isso daí acaba atrapalhando um pouco a gestão dele no clube, né? Na minha opinião, isso daí atrapalha bastante o trabalho do
do técnico, né? Que poderia ser melhor, né? Se não fosse isso, né? Nos outros clubes, no Fortaleza, Flamengo, ele não tinha essa função. Já que no São Paulo, por ele ser ídolo, ele mexe com muita coisa. Mexe com, o jogador tá ganhando muito, não sei o que, bababá, vai tirar esse, vai tirar aquele, entendeu? Isso daí acaba atrapalhando um pouquinho o andamento do São Paulo, e o São Paulo agora tende a melhorar bastante com o técnico Dorival Júnior, que na minha opinião é um dos melhores técnicos do futebol brasileiro, ao lado do Diniz, né, que é o melhor técnico no momento aí do futebol brasileiro. Eu tô falando técnico brasileiro, porque o técnico que tem conseguido mais regularidade é o Abel Ferreira do Palmeiras, mas em termos de técnicos brasileiros, eu coloco o Fernando Diniz e o Dorival aí como os melhores técnicos do futebol brasileiro, galera. E coloca nos comentários a opinião de vocês aí sobre essa situação do São Paulo.